Com muita alegria no meu coração, eu cumprimento a você, meu amigo, meu irmão, com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no programa da ADCast, um programa exclusivo aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo de Coronel Freitas, que fica localizado aqui no oeste catarinense e sul do nosso Brasil. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez eu tenho uma palavra ao teu coração. Não sei em que momento você vai estar ouvindo esta palavra, se vai ser agora de manhã, à noite, meio-dia, de madrugada. Aonde quer que você esteja, que o Senhor venha te abençoar. O livro de Atos dos Apóstolos, segundo Lucas, capítulo de número 3 e o verso de número 4 e 5 e 6, diz assim: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu me lembro que algum tempo atrás, na verdade, volta e meia, a gente ouve pessoas que, talvez por sem ter uma noção bíblica a respeito do assunto, às vezes porque estão iniciando, às vezes por um temor em cima de um púlpito, em alguma liturgia de culto, a gente acaba ouvindo pessoas dizer mais ou menos assim: irmãos, eu vou estar cantando, adorando o nome de Jesus, mas não olha para mim, não espere nada de mim, espere do Senhor. E por muitas vezes eu mesmo, me lembro que no início da minha conversão a gente acabava por mencionar e por falar esse tipo de palavras. Porém, quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente começa a observar que a gente acaba errando em determinados momentos, diante de algumas circunstâncias e diante de um costume que às vezes a gente tem por ou falta de preparo ou porque a gente de fato não sabe mesmo. Mas o verso de número 4 diz que aquele momento em que acontece após a descida do Espírito Santo, os discípulos estão cheios do poder de Deus, estão sendo conduzidos pelo Espírito. Aqui é o auge, é o primeiro milagre após o Pentecostes. E o texto vai dizer que Pedro e João estão subindo a hora nona, a hora da oração, ao templo. E quando Pedro e João estão subindo ao templo, eles percebem na escadaria do templo que há um homem mendigando, paralítico. E o texto diz que ele era colocado ali todos os dias. E o verso de número 4 e o 3, melhor dizendo, diz: vendo ele a Pedro e João, ele implorou uma esmola. A visão do paralítico é que é mais um religioso que está subindo. Na visão do paralítico é simplesmente mais um religioso que está indo orar no templo, porém não está olhando para a necessidade do seu irmão. Aos olhos do paralítico, Pedro e João eram simplesmente mais dois que estavam indo para a rotina de oração. Porém, o que eles não imaginavam é que por alguns dias atrás, esses dois camaradas, se nós podemos usar essa expressão aqui no oeste catarinense, esses dois indivíduos, esses dois homens, eles estão cheios do poder de Deus porque eles acabaram de ser revestidos de poder no Pentecostes, no capítulo 2. E o texto vai dizer que ele está esperando que, quem sabe, Pedro e João vão dar uma esmola para eles, porque era de costume os religiosos por ali passar e dar uma contribuição. Porém, o verso de número 4 diz que Pedro olhou juntamente com João e disse: olha para nós. Eu quero aqui em poucas palavras dizer para você, meu amigo, meu irmão, que nós temos uma responsabilidade. Alguns dias eu preguei aqui no templo sede da igreja sobre o olhar da igreja, o olhar do mundo e o olhar de Deus. Primeiramente, é preciso a gente entender que a igreja tem o compromisso de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé.
Em segundo lugar, a igreja tem o compromisso de olhar para si mesmo. E em terceiro, a igreja tem o compromisso de olhar para o campo missionário. Mas, por outro lado, nós temos o mundo, nós temos as pessoas do lado de fora dos templos que estão olhando para onde? Para a igreja. Eles estão olhando para nós. E nós precisamos ter, sim, algo a oferecer às pessoas. Pedro e João diz para esse homem: olha para mim. E aí o verso continua dizendo que o moço olhava atentamente, achando que ia receber oferta, porém o verso 4 diz: eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu estou te dando. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Meu amigo, meu irmão, nós podemos até não ter recursos para ajudar de uma forma material, financeira as pessoas, mas a gente tem a virtude do Espírito Santo. A igreja tem a graça, a unção, nós temos o amor, nós temos a misericórdia, nós temos o fruto do Espírito que nós podemos demonstrar à sociedade todos os dias. Pedro e João não tinham recursos financeiros, mas eles tinham a graça, eles tinham a unção. Então jamais diga que você não tem nada a oferecer às pessoas. Não, você tem. Você tem a presença, você tem o Espírito Santo na sua vida. Então, em nome de Jesus, que você possa ter essa graça, essa unção, esse poder, essa virtude de falar para qualquer pessoa que você não tem recursos talvez, mas você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Não esqueça que nós temos uma responsabilidade de demonstrar e mostrar às pessoas que aquilo que nós pregamos mediante as Escrituras, ele se torna mais verdadeiro quando nós de fato a praticamos. Não é suficiente nós falarmos sobre amor se a gente não praticar. Não é suficiente nós falarmos em cima de um púlpito sobre a misericórdia, a bondade, a compaixão, se a gente não a demonstrar diante da sociedade. A luz não foi feita para ficar escondida, a luz foi feita para iluminar. Como disse o próprio Jesus, a gente não acende uma candeia e a esconde debaixo da mesa, mas a gente acende para que ela possa ser vista de longe. Então, ilumine, transmita a palavra de Deus com graça, com autoridade, aonde quer que você for. O Espírito Santo, de acordo com Marcos capítulo 16, vai confirmar os dons espirituais, a manifestação através daquilo que você prega. Então, em nome de Jesus, que você olhe para pessoas que estão nesse estado vulnerável e você possa dizer, como disse Pedro e João: olha para mim, que você vai ter algo e vai receber. Em nome de Jesus, nunca se esqueça. Eu mencionei alguns dias atrás a respeito de um conselho de um sábio pastor, que foi um pastor que eu tive no início da minha conversão, que me levou a auxiliar, pastor Lindolfo Pereira. E um dia, em sua pregação, ele mencionou dizendo que se a igreja olhasse para ele, estaria caminhando para a eternidade com Cristo. Que nós possamos ter esta responsabilidade de garantir que se qualquer pessoa olhar para nós, eles vão estar aptos para entrar no reino de Deus, porque nós estamos fazendo como Pedro, fazendo como Paulo, quando Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não somos nós o perfeito, não somos nós quem perdoa, não somos nós quem damos a graça, mas é Cristo que por intermédio de nós aparece e é glorificado e adorado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, você tem sim algo para oferecer às pessoas. Fique com Deus, um abraço apertado no teu coração e até a próxima, se assim Jesus quiser. Deus abençoe.